Olá, pessoas! Então, vamos começar com mais um conteúdo maravilhoso da disciplina de filosofia. Vamos falar um pouco sobre a metafísica da modernidade, né? E hoje vamos falar um pouco sobre a percepção de René Descartes. Sim, vamos falar justamente da percepção em relação sobre a construção de raciocínios, conhecimentos, ideias, a visão de mundo trabalhada por René Descartes. Como já sabem, ritual de estudos, né? Pegar o caderno, a caneta, anotar os pontos principais da aula para depois tirar as dúvidas e vamos seguir em frente. Então, o racionalismo cartesiano. O racionalismo cartesiano teve origem, como vocês já imaginam, do pensador René Descartes. Aí eu venho com a seguinte pergunta: quem foi René Descartes? René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês. Vocês lembram, obviamente, dos conceitos de Descartes lá na matemática, né? Mas René Descartes também trouxe vários conceitos e várias ideias, vários métodos e métodos, né, de pensamento para a filosofia. Durante a Idade Moderna também era conhecido por seu nome latino Renatus Cartesius, justamente esse nome, né, Cartesius, que surgiu essa ideia de cartesiano. Vocês já viram também, inclusive, plano cartesiano. Então, René Descartes foi o responsável por desenvolver tanto o método do racionalismo cartesiano como o plano cartesiano que é utilizado lá na matemática. Vocês vão perceber que grande parte dos pensadores naquele período, eles não pensavam apenas em um ramo da ciência, eles não pensavam apenas em matemática, eles pensavam em matemática, física, filosofia, química, biologia, e René Descartes está entre um desses, né? Então, dentro da ideia de racionalismo de Descartes, ele criou regras que seriam utilizadas para quê? Para a percepção e construção dos conhecimentos de um indivíduo. Essas regras foram baseadas em 4 pontos principais, que seriam a regra da evidência. Então, pela regra da evidência, algo, né, teria que ter uma evidência, deveria ser racional, deveria ser algo provável, algo que seria possível de ser analisado. Então, teria que ser uma evidência, um fato, não algo cogitado. Era a primeira regra que tinha na percepção do desenvolvimento racional de Descartes. Segunda regra, análise. Então, esse elemento racional, ele poderia ser dividido em partes para ser analisado, que seria justamente essa visão de pegar um pensamento, uma ideia e ela conseguir ser dividida, ser partilhada para ser desenvolvida mentalmente. A regra de síntese é a capacidade de transformar uma racionalidade inteira em algo único, em algo uno. Então, além da capacidade de separar, tem que ter a capacidade de unir, de transformar aquilo em uma única coisa. E a regra da enumeração, que seria basicamente como construir a conclusão. A partir desses elementos, você conseguir juntar as partes e enumerar as análises a fim de montar a conclusão do que se chegou através desse pensamento racional. Então, ele descreveu esses 4 como 4 pontos, 4 regras para o desenvolvimento do pensamento racional. Então, na percepção dele, o pensamento racional ele deveria persfazer esses 4 pontos para ser considerado algo fidedigno dentro da perspectiva racional, ou seja, dentro da percepção científica. Vocês sabem que o racionalismo, dentro dessa perspectiva filosófica, ela está representando justamente o pensamento científico, do método científico. Vejam que tem características muito semelhantes ao método científico que vocês viram lá na biologia. Então, o método científico, ele realmente tem esses elementos bem fortes e bem demarcados. Um dos pontos mais altos, por assim dizer, do pensamento do racionalismo cartesiano é o que é construído através dessa frase, né? Cogito ergo sum. Aí vocês vão dizer: que danado é isso? Cogito ergo sum nada mais é que penso, logo existo. Sim, é aquela frase famosa
que foi descrita por René Descartes, né? Essa frase, com essa frase ele construiu o seguinte pensamento, que após duvidar da verdade, né, você vai conseguir chegar à conclusão que sua existência é real após duvidar da verdade de todas as coisas. Então ele tem essa crença de que um indivíduo, um ser, ele pode ser considerado vivo a partir do momento que ele tem essa capacidade de duvidar de todas aquelas coisas que seriam consideradas todas as verdades, certo? Então ele chegou a essa conclusão através disso. E essa frase ela se tornou famosíssima, né? Como vocês já sabem, né? Penso, logo existo, que é justamente a capacidade de você refutar tudo aquilo que estaria considerado ao seu redor como verdades absolutas. E sobre a ideia de Deus, qual foi a ideia de Deus trabalhada por Descartes? Descartes aceitava que o mundo tivesse sido criado por Deus, ele tinha essa crença em Deus, e aceitava que se Deus existisse, ele seria a garantia e suporte de todas as outras verdades. Então, a partir do momento que ele tinha dentro do pensamento racional o conceito de que isso era verdade, de que X era verdade, ele precisava, para que aquele X fosse verdade, ele precisava que a existência de Deus também fosse verdade. Então, como ele disse, se Deus existisse, ele seria a garantia e o suporte de todas as outras verdades. Então, todas as outras verdades dependeriam da existência de Deus. Então, a ideia de Deus para Descartes seria essa, seria a prova, né? Seria a confirmação de todas as verdades existentes no mundo. Então, as verdades existentes no mundo dependeriam da presença, da existência de Deus para serem confirmadas. E a ideia de mundo? Qual seria a ideia de mundo trabalhada por Descartes? O discurso sobre o método, a obra de 1637 de Descartes, é um tratado filosófico matemático que lançou as bases do racionalismo como única fonte de conhecimento no mundo. Então, na perspectiva dele, isso aqui seria a única forma, né? O racionalismo, não somente o racionalismo descrito por ele, mas o racionalismo, o pensamento racional, seria a única forma correta, fidedigna, né, por assim dizer, real, que traria o conhecimento de mundo. Então, seria a única forma de você obter o conhecimento do mundo ao seu redor, seria através justamente do pensamento racional, do racionalismo. E dentro do que ele transcreveu como racionalismo, na perspectiva dele, ele trouxe essas regras que funcionam basicamente como método científico. Então, você vai ter etapas para construir esse pensamento racional. Então, na perspectiva dele, nós temos as regras, que seriam usadas para descrever elementos e como montar esse pensamento. Nós teríamos a capacidade de dúvida como ser responsável pela comprovação de nossa existência. Deus, com a existência de Deus, a comprovação de todas as outras verdades. E a capacidade de obter o conhecimento do mundo ser através apenas de processo racional. E, por fim, as consequências do cogito, né, do pensamento de acordo com Descartes. Para chegar à verdade, temos de duvidar de tudo. Nada deve ser imune à aplicação do critério da dúvida. E considerando ainda que a dúvida é provisória, já que desaparece sempre que a verdade for atingida. Então, dentro desse pensamento de Descartes, tudo deve passar pelo critério da dúvida, tudo. Então não existe uma percepção de uma crença de algo que possa ser, que não possa ser duvidado, dentro da perspectiva do racionalismo cartesiano. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo clássico que vocês já devem imaginar, né? Terraplanistas. Vocês vejam que eles duvidam do formato da Terra. Porém, eles não duvidam da perspectiva deles em relação ao formato que eles estão descrevendo que a Terra possui. Então, a Terra é plana, eles dizem como uma afirmação, porém, eles não duvidam da própria afirmação que eles dizem. Então, nós temos aí, né, uma consequência de algo que não passa, que é imune à aplicação do critério da dúvida. Eles não duvidam que a Terra é plana, eles duvidam que a Terra... Eles refutam o fato de que a Terra é um geóide, mas não duvidam
do formato que eles predizem para a Terra. Então, na consciência deles, a Terra é plana, é algo que não deve ser aplicado o critério da dúvida. E, como vocês sabem, né, que a dúvida é algo provisório, que ela pode ser provada. No caso ainda do exemplo, a Terra plana, ela pode ser provada através justamente da comprovação, né, visual, enfim. E ela vai desaparecer quando a verdade for atingida, certo? Então, nós já sabemos que essa questão do formato da Terra foi uma verdade que já foi atingida, porém, como nós não temos elementos da ciência sendo trabalhados aqui, nós não temos os elementos do complemento científico sendo trabalhados aqui, vocês verão que, trabalhados lá na questão da Terra plana, né, vocês verão que nós não temos o alcance de uma verdade, certo? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, podem procurar, guardar as dúvidas para a próxima aula. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!